porque a escola tinha isso como uma metodologia central, então consegui realmente desenvolver projetos mesmo, assim, bem estruturados, e pensar como eu ia desenvolver propostas para o mesmo grupo de crianças, mas com distinções muito grandes assim na aprendizagem, Sim. né? E que precisam desenvolver habilidades específicas, mas sem segmentar eles na turma, porque senão não Sim. faria sentido. Então ali foi um grande desafio, acho que me ajudou muito na constituição como professora, porque hoje, assim, na realidade, nas escolas, a gente vê muito que mesmo as crianças da mesma turma, do mesmo ano, têm diferentes repertórios, assim. Então, a gente tem, às vezes, Sim. na mesma turma, criança que está alfabetizada, que não está alfabetizada, Sim. né? Que já tem um avanço na área da matemática e outra não. Então, tu tem que estar sempre pensando, né? O que fazer para o coletivo, mas também pensar no Sim. desenvolvimento individual. Então, foi um desafio bom, assim, nesse sentido, Uhum. de eu conseguir ter essa experiência e me desenvolver, assim, enquanto professora. Entendi. Achei muito legal também que tu trouxe, que assim me abriu a mente, assim, sobre as possibilidades no mercado de trabalho e tal. E nesse nicho eu queria te trazer uma pergunta sobre uma perspectiva financeira, assim, como que é. Eu não sei se tu tem conhecimento sobre todas essas áreas que tu falou, mas eu queria entender, assim, numa visão geral, ou se tu tivesse mais informações individuais, assim, das áreas, eu queria entender isso de ti. Sim, olha, hoje em dia, assim, né, a rede privada, pensando no papel do professor, né, acaba sendo um grande desejo, uma missão, assim, pelas professoras, porque de fato tem uma remuneração mais elevada, né? Claro que não são todas as escolas que realmente têm essa remuneração maior, assim, mas hoje a gente acaba vendo que as professoras buscam, né, se especializar mais, ampliar seus conhecimentos para tentar atingir essas escolas que têm essa valorização, né, essa remuneração maior. Claro que tem a consequência que é uma demanda de trabalho diferente, né, uma cobrança diferente, um sistema diferente que também exige assim uma adaptação nesse processo. Tem gente que não gosta, enfim, não se adapta. Então, pensando ali em rede pública privada, né, bem diferente, assim, né, a questão da remuneração normalmente, né, depende, claro, de região, mas tende a ser, né, a rede privada uma remuneração bem maior, assim, nesse sentido, né? Das outras áreas depende muito de carga horária, depende muito de empresa, assim, mas essa parte mais eu acho que do empreendedorismo, né, que daí tu acaba pegando o conhecimento pedagógico, mas também usando conhecimentos de outras áreas, por vezes tu consegue alavancar mais, porque assim, quando tu é professora, né, tu tem ali a tua carga horária, por exemplo, 40 horas semanais, tu ganha X. Tu não tem mais como ampliar esse teu valor, entende? Porque tu ganha Sim. aquilo porque tu tem uma limitação de tempo, né? Uhum. Então tu tem ali o tempo, tu tem as 40 horas na semana, tu preencheu, deu. O máximo que tu pode fazer se tu quiser ir para um terceiro turno de alguma aula particular, alguma coisa assim, mas tem uma limitação física de tempo, né? Chega uma Sim. hora que tu não consegue avançar mais, assim. E essa parte por exemplo, de um trabalho até com o meio digital, né? Dessa parte um pouco mais da comercialização, né? Enfim, tu acaba não tendo esse limitador de tempo, de espaço, né? Tu consegue ir além. Eu acho que é por isso que muita gente também acaba migrando para esse meio digital, inclusive para formações, porque uma vez que tu gravou, né, uma vez que tu produziu aquilo, tu consegue replicar para muita gente Sim. diversas vezes e até para pessoas que, por exemplo, se tu desse uma formação presencial, a pessoa teria que estar na tua cidade, fazer um deslocamento, enfim, quando é algo online, por exemplo, tu consegue até uma pessoa em outro país ter acesso a esse conteúdo. Então, tu acaba, consequentemente, conseguindo expandir também a parte financeira, porque tem essa possibilidade, né? Tu não tem esse limitador, assim. Mas tudo depende, né? Tudo depende da escola. Tem escolas que pagam muito bem,
tem empresas que não pagam bem, então, assim, é bem variado mesmo, né? Mas hoje, eu vejo, assim, muito que o meio digital tem captado um pouco mais, assim, como até um complemento, porque as professoras ficam muito cansadas, né? Sim. De passar muito tempo na escola. É uma demanda bem exaustiva, cada vez mais. Então, poder pensar nessas outras possibilidades, ou atendimento particular, que tu consegue, por vezes, duplicar, triplicar a tua hora, que seria na escola, para um atendimento individual, assim, né? Então, são possibilidades que eu vejo que o mercado tem se dirigido. Eu queria saber se tu tem, tipo, uma média de valorização do professor aí na tua região de Porto Alegre, na rede municipal e privada. Média de salário? Isso. Olha, eu não sei como é que tá na rede municipal, teria que dar uma pesquisadinha. Na rede privada, eu diria que está numa média, assim, né? Claro, tem escolas um pouco mais, um pouco menos, mas uma média de, por exemplo, 20 horas semanais, 25 horas semanais, né? Que é quando tu pega ali meio turno e às vezes tem uma reunião complementar, algo nesse sentido, acaba ficando em média de, eu acho que de 5, 6 mil, assim, pegando como média, tá? Tem escolas que Sim. pagam mais, escolas que pagam menos, mas eu acho que Aham. ficaria mais ou menos, assim, na escola privada, né? Nessa faixa por trabalhar meio turno. Entendi. E assim, na tua perspectiva, eu sei que tu já falou um pouquinho, mas queria abranger um pouquinho mais. Como que é a oportunidade de trabalho aqui na região do Rio Grande do Sul? Queria saber se tu tem conhecimento sobre outras regiões e até talvez fora do país. Vou pegar essa última parte aí até de fora do país. Por exemplo, né? Essa questão da a pandemia acabou nos trazendo muito isso, né? Trouxe muitas coisas ruins, mas tem algumas coisas que a gente não pensava antes acabaram sendo pensadas, que é o uso, sim, da tecnologia para a gente se conectar com vários lugares, né? Então, por exemplo, eu dou aula particular para uma criança que mora em Dubai, porque a família mora lá, né? Ela foi alfabetizada, tudo em inglês. Eles são brasileiros, enfim, mas moram lá e a família tem interesse que a criança continue se desenvolvendo, né, na língua materna, que é no português. Então, leitura, escrita, enfim, uma criança que já fala em português, mas sistematizar mais essa aprendizagem. Então, eu consigo, por exemplo, aqui da minha casa, em Porto Alegre, dar aula online para esse estudante, né? Eu já dei aula para um menino e para uma menina de Dubai. Então tem essa possibilidade, eu vejo muito assim fora nesse sentido, né? Pensando em quem mora aqui e ir pro exterior, assim, Sim. tem muitos brasileiros que estão em outros países e buscam, né? Algo nesse sentido. E claro, para atuar daí sem ser nessa perspectiva e para outros países, aí, claro, vai exigir a formação na língua, né? Ter alguma certificação específica. Daí são outras demandas que vão exigir, assim. Hã, daí indo para um outro nicho, assim, meio parecido com o que tu falou, eu queria saber, que é uma questão que eu me interesso muito, sobre a educação bilíngue, aquela coisa de um pai, um idioma, como que funciona isso nas escolas, qual que é o teu conhecimento sobre as escolas bilíngues? Acredito que a escola que tu trabalha Sim, é bilíngue, né? aham. Eu acho que tem aumentado bastante o número de escolas bilíngues. A escola que eu atuo, ela é bilíngue, da educação infantil ao ensino médio. Cada escola acaba tendo uma metodologia específica, tá? Tem escolas que adotam algum programa específico, algum sistema de ensino, né? No caso da escola que eu atuo, a gente tem uma metodologia que ela é autoral, foi construída na escola e funciona com
falando agora especialmente do meu segmento, né, do primeiro ao quinto ano, funciona numa modalidade de docência compartilhada. Então, a gente tem a professora regente e a gente tem a teacher de cada turma, e a teacher, ela atua 1h30 por dia em cada turma, com a prof regente junto, tá? Então, a ideia é poder trabalhar não a língua como um fim em si mesmo, mas a língua integrada ao conteúdo, à vivência, né? Algo com significado. Então, por exemplo, se eles estão estudando ali com a prof. regente, os animais da savana, quando o teacher entra, vai se dar sequência a esse estudo, claro, com planejamento prévio, né? Tudo estruturado, Sim. porque não é todo o conteúdo que a gente consegue também fazer essa partilha, mas vai trabalhar em inglês, né? Esse conteúdo. Estão trabalhando, aprendendo sobre multiplicação ali no terceiro ano. Ok, a teacher pode desenvolver atividades, jogos, enfim, estratégias em inglês com foco na multiplicação. Então, não é a língua de forma isolada, mas entra, né, faz parte desse currículo deles. Então, isso eu acho que é bem interessante, é bem importante, assim, até para ressignificar o ensino da língua nas escolas, né? Que Sim. muitas vezes não é efetivo, as crianças têm aquilo de forma muito fragmentada, né? Não tem aquela vivência realmente, assim, e até por vezes um desgosto em relação à língua, ficar algo muito Sim. mecânico, decoreba. Então, acho que tem sido uma experiência bem importante, assim, para as escolas. Uma pergunta bem pessoal é qual que é a formação que as escolas exigem para uma prof, entendo que talvez tenha pedagogia junto, Uhum. e qual outra formação, especialização para prof poder ser uma prof de ensino bilíngue? Tá. Normalmente, né, para ter essa formação, normalmente é o curso de letras, e daí, né, português e inglês, no caso do inglês, ou tu pode ter alguma licenciatura, porque daí para atuar com crianças tem que ter alguma licenciatura, Sim. mais o certificado, né, de fluência em inglês. Tá, isso é importante, então, ter esse certificado. Aí, cada escola vai exigir um nível ali de proficiência, né? Um nível mais avançado. Então, tendo esse certificado, essa certificação de proficiência em língua inglesa, tu consegue atuar, tá? Claro, quando entra ali depois já para outras etapas, onde precisa ter esse ensino da língua como uma disciplina especializada, enfim, daí normalmente é a faculdade de letras, né, que Sim. tem essa exigência, mas ali para atuar com os pequenos, tendo licenciatura, especialmente pedagogia, mais essa certificação, é algo bem, bem possível, assim. E, inclusive, tem sido, eu falo até para as profs ali do colégio, assim, porque tem muitas profs que, assim, eu falo inglês, mas falta ainda, né, dar uma sistematizada, vou fazer um teste, nananã. Eu falo, olha, investe nisso, porque eu Sim. acho que é, assim, o grande forte da área. A gente busca muito, cada vez mais, pedagogas proficientes em língua inglesa, e é muito difícil encontrar. Não é fácil. Então, assim, é um diferencial. Quem tem essa habilidade, quem gosta, quem tem o interesse, assim, é um diferencial. As escolas estão procurando, é concorrido, né? Enfim, ter essas duas formações. Então, é um ponto forte, assim, que eu diria como dica de investimento. Agora, voltando ao roteiro, queria entender qual que é o perfil profissional que tu entende dos profissionais da área, se tu acredita que tem algumas habilidades específicas que o profissional tem que desenvolver, como que é isso para ti? Sim. Olha, eu acho que quem trabalha com educação, assim, tem que ter um perfil de bastante inquietação, no sentido de estar sempre se atualizando, tá? Eu acho que em qualquer área, na verdade, né? A gente nunca vai saber tudo, nunca, nunca, nunca. Tem que estar sempre se atualizando, mas a educação ela é muito dinâmica. E tu trabalhar com pessoas de forma mais específica, tanto com criança quanto com famílias, né, colegas de trabalho, enfim, ter essa relação muito direta com pessoas te exige esse desenvolvimento pessoal muito grande, né? Então, acho que quem trabalha na educação tem que entender que vai ser
um estudante para o resto da vida, né? E precisa ter isso muito presente, porque mesmo eu falo com as profs, tem profs que atuam há 30 anos na escola, e elas dizem, nossa, isso aqui em 30 anos nunca aconteceu, eu nunca vi essa situação, nunca passei por isso. Então, sim, né? Cada ano, cada turma, cada criança que tu tem contato, seja de forma individual, de forma coletiva, né? Experiência que tu tem assim na área, vai te despertar outras coisas que tu vai precisar sim buscar ajuda, tem muitas atualizações. E os processos de aprendizagem também eles vão se modificando. Então, principalmente ali depois da situação pandêmica, a gente vê uma transformação até para o uso da tecnologia como uma ferramenta de aprendizagem que antes já tinha, mas eu acho que os professores e as escolas tiveram que se especializar muito mais nisso nesse período, buscar muito mais alternativas. Então, hoje em dia é muito comum ter na escola isso como um recurso presente, né, diariamente, que antes era tipo, novidade da semana ter alguma coisa mais tecnológica. Então, acho que é isso, assim, um perfil de um professor inquieto, um perfil estudioso, acho que exige assim uma sensibilidade, né, para conseguir lidar com diferentes situações assim pessoais, entender que cada um tem uma experiência de vida específica, tem a sua dor, tem a sua trajetória, então exige muito essa paciência, essa sensibilidade, se querer ouvir, querer entender o outro, né? Precisa ter a habilidade importante de trabalhar em equipe. Eu acho que essa é uma habilidade bem importante, assim, de conseguir se posicionar, ao mesmo tempo escutar, ser flexível, né? Ter uma fala cuidadosa, porque a gente trabalha muito em grupo na área da educação, não importa qualquer uma das áreas aí que eu mencionei, assim, tu vai trabalhar com pessoas, vai trabalhar em grupo, vai precisar compartilhar ideias, então acho que também essa parte do senso coletivo é super importante. Mas tem que ter bastante energia, porque a gente precisa, assim, de bastante energia mesmo, porque a vida na educação é de altos e baixos, assim, então a gente tem que estar sempre renovando energia para conseguir dar conta aí das demandas. E assim, para encerrar nossa entrevista, eu queria te fazer uma última pergunta, que é qual conselho tu daria para os jovens que querem seguir nessa área? Olha, eu acho que quem escolhe assim a pedagogia escolhe muito uma transformação, né? Busca uma transformação tanto em si quanto no outro, né? Não no sentido utópico, lindo, enfim, mas a gente se transforma muito, né? A gente se transforma muito com as nossas experiências e a gente transforma muitas vidas, né? Tanto pela parte positiva quanto negativa, então a gente está sempre em transformação, sempre refletindo sobre a nossa prática, abrindo mão de coisas que a gente vê que não deu certo, né? Potencializando coisas que deram certo. E a dica assim que eu daria mesmo é que se é uma coisa que tu gosta, vai atrás e tenta ser tipo o melhor naquilo assim que tu buscou, no sentido de realmente se dedicar a estudar, a fazer acontecer, porque eu lembro que quando eu passei no vestibular, eu lembro que teve um comentário que me deixou muito chateada, que era assim, ai, tu quer morrer de fome? Tipo, vai ser professora, né? Vai fazer pedagogia, ai, tu quer morrer de fome, quer ser pobre? E eu não acredito nisso, porque eu acho que quando a gente escolhe algo que realmente faz ali o nosso coração bater, porque tem isso, assim, o trabalho, a profissão, não é todo dia que tu vai gostar, não é todo emprego que tu vai gostar, tu vai sofrer, tem dias que tu não vai querer ir trabalhar, tem coisas no trabalho que tu vai amar, coisas que tu vai detestar. Mas tu precisa ter, assim, né, esse carinho, essa motivação para aquilo que tu escolheu. E eu penso que quando a gente tem isso, isso nos impulsiona para querer estudar, para querer se destacar, para querer Sim. inovar. E eu acho que quando a gente consegue ter isso, a gente acaba conquistando outras coisas que também são importantes. A remuneração, a parte financeira é super importante. A gente Sim. busca isso também, porque a gente também tem sonhos pessoais, materiais, quer conquistar, quer poder ter uma independência financeira. Mas eu acho que essa luta, assim, acaba sendo um pouco mais tranquila quando a gente, de fato, acredita que é muito nisso, assim. Então, eu diria, vai com tudo e te dedica ao máximo para conseguir cada vez mais, assim,
crescer, porque sempre tem oportunidades, né? Às vezes áreas mais difíceis, outras um pouco menos, assim, mas sempre tem oportunidade, então eu não abriria mão, assim, de um desejo por esse tipo de comentário, né? Esse tipo de, Sim. por vezes, até preconceito, assim, vai atrás, estuda bastante, e é isso, tem que fazer valer aí o percurso. Então tá, eu queria te agradecer pelo teu tempo, queria te agradecer porque tu agregou muito na minha decisão, assim, é pela experiência que tu tem, que tu pôde trazer para mim, e pelo carinho, que tu é muito querida, muito obrigada. Obrigada. E o que tu precisar, eu fico à disposição. Espero realmente ter te ajudado aí nesse processo, né? E acho que é uma escolha muito bonita, corajosa, assim, se tu for aí para essa área, tenho certeza que vai ser de bastante sucesso. E o que tu precisar, tô aqui para te ajudar.